Oi pessoal, bom dia. Que bom estar com vocês novamente. Mais um dia, né? Mais um encontro. No último encontro a gente falou da formação do povo de Deus. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito importante, que é a história de Moisés e a história da libertação do povo do Egito. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de ver, e a hora que puderem ou quiserem, tem um desenho da Disney chamado Príncipe do Egito. Vale muito a pena ver, quem puder, é muito legal. Se estivéssemos todos juntos, iríamos ver juntos, mas infelizmente a situação atual não nos deixa, né? Então vamos lá, vamos ver a passagem Êxodo 3, versículo 9 e 10. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho, meu povo. Diz assim: agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios, ou seja, as maldades, né? Vai, eu te envio ao faraó para libertar do Egito o israelita, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vou começar contando um pouquinho da história de Moisés para vocês entenderem como é que ele chegou lá. O faraó, ele era muito preocupado com o crescimento do povo israelita, porque ele crescia tanto que ele tinha medo dele perder o controle do povo, né? E aí, então, o que acontece? Ele manda primeiro exterminar as crianças lá os primogênitos, né, dos israelitas, para que não tivesse para que não perpetuasse aquele povo. E a mãe de Moisés, ela trabalhava no palácio do faraó, né, como escrava. E aí, sabendo que ia acontecer isso, Moisés era muito pequenininho, ela botou ele num cestinho de vime, colocou no rio. E a esposa do faraó encontrou esse cestinho e criou Moisés como se fosse um filho, nunca contando a ele como ele apareceu, que ele não era filho deles nem nada. Um belo dia, Moisés ficou sabendo que ele era um israelita, sabendo da história dele, e aí ele sai pela terra para pensar em tudo aquilo que ele achava que era verdade, não era. E aí ele escuta uma voz chamando por ele, e quando ele chega no local, tem uma sarça ardendo. O que é uma sarça? Depois, quando vocês tiverem o livrinho de vocês, tem uma foto lá para vocês verem. É como se fosse uma árvore pequena pegando fogo, só que ela não se consome, ou seja, ela não queima. É como se fosse um fogo falso ali, né? Mas é um fogo divino ali na história, né? Era Deus falando com Moisés, dizendo que ali era um solo sagrado e que ele precisava, agora que ele já sabia que ele era um israelita, né? Que precisava que ele libertasse o povo da escravidão do Egito. Essa escravidão levou anos, né? E aí, Moisés volta e vai conversar com o faraó. E fala: pô, cara, né, a gente foi criado como irmão, né? Porque até então ele demorou alguns anos fora, o faraó pai já tinha falecido, o irmão dele, que foi criado como irmão, era o novo faraó. E aí ele fala: olha, o Senhor apareceu para mim, me pediu para libertar o povo dele, porque eles faziam eles trabalharem muito. A vida deles era muito sofrida, justamente para que eles não crescessem, não se fortalecessem. E aí o cara, não. O faraó falou: não, eu vou perder minha mão de obra? Como assim, né? E aí então, Moisés avisa ele: olha, Deus vai mandar pragas para cá se você não libertar o povo. E ele não acredita. Então, a primeira coisa que acontece é que as águas do rio viram sangue. E aí, o faraó acha que era um feitiço, que ele estava fazendo uma feitiçaria, que ele tinha aprendido a ser feiticeiro. E não libertou o povo.
E aí veio a segunda praga, que foram as rãs. O reino inteiro ficou pulando sapo para tudo que era lado. Ele também achou que aquilo era alguma brincadeira de circo, alguma bruxariazinha, né? Seguido a isso, veio uma nuvem de mosquito, gente. Mosquito, bicho nojento, né? Que pica a gente toda. Ele também não aceitou. Depois disso vieram mosca. Uma nuvem de mosca. Também não resolveu. Depois disso, ele fez morrer todo o gado do Egito. Os bichos iam morrendo. Morrendo. Nem assim o faraó se convenceu de que Deus estava mandando as pragas para que ele tomasse a decisão de libertar seu povo. Aí ele mandou o quê? Uma doença que na Bíblia você vai ver como úlcera. São feridas que abrem pela pele, né? Nem assim ele resolveu libertar o povo. Duro esse faraó, né? E aí ele mandou, na Bíblia fala de saraiva, eram bolas de fogo que iam caindo e queimando tudo. Queimando plantação, queimando as terras, queimando casa. E nada. Aí ele mandou uma nuvem de gafanhoto. Não sei se quem teve a oportunidade de ver no jornal, tem uma nuvem de gafanhoto lá na Argentina destruindo as plantações. Elas comem tudo que vem pela frente. Então, para você ver naquela época a destruição que não foi. Mas o faraó ainda assim não libertou o povo. Depois disso veio as trevas. Ficou sem nascer o sol, ficou escuro durante o dia e nem assim ele libertou o povo. Então, por último, né, foi a coisa mais difícil de ser feita, né, assim, ele mandou matar os primogênitos de todo o Egito. Mas para que essas pragas não atingissem o povo israelita, ele mandou que Moisés avisasse a seu povo para matar um cordeiro, pintar a batente das portas, que é o portal, em volta da porta, com o sangue desse cordeiro e fizesse uma ceia, comessem, né, a carne desse cordeiro que morreu. E eles, o anjo da morte, quando passasse, saberia que ali era o povo de Deus e que ninguém ali seria sacrificado. E assim foi feito. E aí, no dia seguinte, quando Moisés chegou para falar com o faraó, o filho do faraó tinha morrido, e assim como todos os primogênitos do Egito. Ele ficou muito desesperado com a morte do filho, então ele autoriza o povo a sair da escravidão e ir embora com Moisés. Mas você acha que ele deixou assim? Não. Mal Moisés se mandou com o povo, não deu muito tempo, a raiva dele era tão grande por tudo aquilo que tinha acontecido, que ele mandou os guardas irem atrás do povo. E ele foi junto, atrás, né? Para ter certeza de que ia pegar todo mundo, destruir todo mundo. E o povo já estava a caminho, né, da terra prometida. E aí eles chegaram num ponto e deram de cara com o Mar Vermelho. Se eles voltassem atrás, tinha os egípcios. E para frente, o mar. Aí o povo falou para Moisés, nós vamos morrer aqui, né? E aí Moisés falou, ô povo, vamos ter mais fé. Aí ele vai lá com o cajado dele, faz uma oração e pede a Deus que os ajude. E Deus, então, abre o Mar Vermelho, as águas se afastam e o povo passa pelo caminho do mar, né? Sem se molhar, sem se afogar. Na Bíblia diz que passam a pés secos. É a expressão que a Bíblia vem descrevendo essa passagem. Os soldados vieram atrás? Lógico que vieram, né? Mas quando os últimos egípcios passaram para o outro lado, o mar voltou a fechar e todos aqueles que ainda estavam no trajeto, que eram todos egípcios, morreram. Desculpa, quando atravessaram todos os israelitas, desculpa. Os egípcios que ficaram morreram. E esse povo caminhou por 40 anos no deserto para achar a terra prometida. Mas não ficou só nisso.
Depois de 50 dias caminhando, eles chegaram num monte chamado Monte Sinai. E ali, Deus, através de Moisés, ele mandou os seus 10 mandamentos para que o povo vivesse feliz. Era só seguir esses mandamentos. Foi a primeira... Só voltando um pouquinho, desculpa. Essa passagem foi a primeira Páscoa dos hebreus, né? A Páscoa, o significado da palavra Páscoa quer dizer passagem, ou seja, eles passaram da escravidão para a liberdade, tá bom? E aí vamos falar dos 10 mandamentos. Quais são eles? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O que seria não tomar seu santo nome em vão? Ou seja, não falar à toa do nome de Deus, dizer, eu prometo por Deus que eu vou fazer isso, por bobagem. Né? A gente tem que ter cuidado ao proferir o nome de Deus à toa. Né? O terceiro, guardar domingos e festas. O que significa isso? A gente diz que são missas de preceito, ou seja, é obrigação de todo cristão assistir missas nos domingos, feriados santos e festas de guarda. Quais são festas de guarda? Corpus Christi, Páscoa, Lava-Pés, né? Todas essas missas comemorativas. É obrigação nossa enquanto cristãos, tá bom? Católicos. O quarto, honrar pai e mãe, né? Ser obediente a seus pais, a sua mãe, tá sempre obedecendo, ouvindo o que eles passam, os ensinamentos que são passados. O quinto, não matar, não precisa nem explicar, né? Matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O que seria não pecar contra a castidade? É você não fazer mal ao seu corpo, porque o seu corpo é um templo de Deus. Você não vai usar droga, você não vai beber em excesso, né? Claro que vocês são crianças ainda, não tem acesso a muita coisa, mas muita coisa vocês têm acesso, né? Vou encher a cara de fritura e depois vou passar mal. Não, tudo tem medida, né? Tem que pensar assim, o nosso corpo é o templo do Senhor. Daqui a pouco vocês vão fazer a primeira Eucaristia, vocês vão receber esse corpo dentro de vocês. Então a gente tem que preservar esse corpo. Depois, o sétimo, não furtar. Furtar quer dizer roubar, né? Então todo mundo sabe, é errado, não é para ninguém fazer. O oitavo, não levantar falso testemunho, ou seja, não dizer que alguém fez alguma coisa que não fez, não mentir, né? O nono, não desejar a mulher do próximo. Aí eu vou fazer uma pergunta, o homem do próximo pode? Não pode. Por que na Bíblia vem escrito não desejar a mulher do próximo? Porque na época em que a Bíblia foi escrita, na época de Jesus, na época de Moisés, as mulheres não tinham voz ativa. Eram somente os homens que decidiam a vida, né? Elas não tinham, como hoje, as mulheres trabalham, as mulheres cuidam da sua vida, da sua casa, determinam o que vai ser feito. Não era assim. Por isso é dito dessa forma, tá? A nomenclatura é essa. Mas a gente tem que ver que é não desejar a pessoa que está com o outro. Então, mais futuramente, né? Vocês ainda são muito pequenos, mas... o menino ficou interessado na namorada do coleguinha. Vamos respeitar, né? A mesma coisa, o contrário. A menina ficou interessada no namorado de uma coleguinha. Vamos respeitar. Ele é namorado da coleguinha, né? E a última, não cobiçar as coisas alheias. O que é isso? Não tem inveja, né? Porque, vamos pegar aqui um exemplo, tem essa lapiseira, você vai desejar essa lapiseira? Não. Se você pode comprar uma, você gostou, achou que ela é boa, que ela é funcional e você quer uma igual, e você pode comprar, ok. Se você não pode também, beleza. Né? A gente não precisa desejar as coisas dos outros, tá bom?
Então, aí ele deu essas leis para o povo. E o povo caminhou durante esses 40 anos pelo deserto para poder chegar à Terra Prometida. E vários acontecimentos aconteceram nesse período. Depois teve uma época de muita fome. Muita fome. E aí eles reclamaram de novo, porque o povo gosta de reclamar, né? Ninguém gosta de dobrar seu joelhinho, rezar e pedir e agradecer. Gosta de reclamar ou de pedir. E aí Moisés mais uma vez reza, pede, e aí Deus manda o maná do deserto. Que eles se alimentaram, passou a fome, e mais uma vez Deus mostra para eles que está com eles. Essa foi a primeira aliança feita de Deus com o homem. E depois disso tudo, quem é que vem pra gente? Que esse já vai ser o assunto do próximo capítulo. Mas eu vou dar uma luzinha para vocês hoje. A nossa última aliança, que foi com Jesus. Ele foi o nosso Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, né? Ele deu o seu sangue, aquele sangue que o Cordeiro deu lá no Egito para pintar as portas, para o povo não perder seus filhos primogênitos. Jesus trouxe pra gente, dando o seu sangue por nós. Mas isso é no próximo capítulo. Tá bom, pessoal? Façam aí. Deixa eu ver qual é a historinha de hoje, qual é o santo de hoje pra eu ler pra vocês. Deixa eu só ver aqui se tem alguns. Tem. E lógico, é a história de Moisés, né? Não poderia ser diferente. Deixa eu ver o que ele fala aqui de Moisés. Vou ler pra vocês. Moisés nasceu durante a opressão do faraó sobre o povo hebreu. Sua mãe o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais ocultá-lo, acomodou o menino num cesto e o colocou no rio Nilo. O menino foi encontrado pela... não foi a esposa, gente, desculpa. Foi a filha do faraó. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa salvo das águas, e o criou como sendo seu filho. Quando Moisés cresceu, descobriu que era hebreu e deixou o Egito. Ele foi morar no deserto de Madiã. Um dia, enquanto apacentava o rebanho, Moisés foi além do deserto e ali Deus se manifestou através da sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus disse: Moisés, tira as sandálias, pois o lugar onde está a terra é santa. Deus continuou: escutei o clamor do meu povo e quero libertá-lo e levá-lo para a terra onde corre leite e mel. Tu deves guiar o meu povo, pois eu estarei contigo. Moisés voltou ao Egito com o seu irmão Araão para cumprir a vontade de Deus. A história completa de Moisés está no livro do Êxodo da Bíblia. Tá vendo que linda história? Que foi mais ou menos o que eu já contei para vocês, né? Então, gente, vamos fazer os exercícios aí do capítulo 5 e a gente se encontra no próximo encontro, tá bom? Beijo, saudades!